está limpa. 20 de fevereiro. Quando bebo água com gás, eu já não me lembro mais dele, eu me lembro de você. Capim, limão com outras ervas, eu provei para experimentar o que o seu paladar sentia e eu gostei. Acho que foi assim que começou essa situação. Depois eu tomei cogumelo e eu lembrei de você. Quando me ofereceram um poema da Sofia, eu lembrei de você também como vídeo e pessoa, porque no limite é sempre a mesma palavra. Mas teve um dia que uma interrogação tão bem colocada foi o que me lembrou você. Mas você imagina se agora todos os sinais gráficos começarem a me lembrar de você? Eu vou ficar muito desesperada quando eu ver uma flecha na encruzilhada, ou será uma rua sem saída, o que pode acabar com o meu coração. E olha, eu sou forte. Eu lutei contra a extinção dos lobos-guará. Aos 9 anos de idade, eu já reciclava o meu próprio lixo na escola. Provavelmente, se eu tinha essa consciência toda, é claro que eu já lembrava de você. Eu já lembrava de você quando eu salvava os gatinhos e quando eu via a linha das formigas que já me preocupavam com a atenção. Mas atualmente, até as rãs. Eu poderia ir até o inferno só porque você me disse que gostava. Mas foi demais, porque ainda era madrugada e o grito das maritacas me acordou. Eu peguei no telefone para te contar, mas aí vi que era cedo. Então o WhatsApp acendeu a luz do telefone e eu pensei, que susto, é você. Mas não era não. Era carnaval e eu acabei saindo com uns amigos que também me fizeram lembrar de você. Porque eles discutiam se num caso de dilúvio você salvaria o João Bosco ou o Tom Zé. Eu sei, você me olharia de lado e perguntaria, eles ou a discografia? Eu lembro também da primeira vez que eu encontrei meus pais na casa deles depois do fim da pandemia, que ainda não acabou. Eles estavam assistindo televisão, o que para mim já era uma novidade. Tem um momento, né, que os nossos pais vão ficando tão velhos que eles começam a assistir televisão. E o que mais me impressionou naquilo, na verdade, não foi nem isso, deles assistirem tanta televisão, mas de que todos os repórteres da Globo News, que eu não via há uns 2 ou 3 anos, tinham o mesmo gesto do que eu. Eles estavam e estão sempre com o celular na mão, enquanto dão as notícias. E eu fico me perguntando, será que eles não têm um receio de que de repente salte entre os dedos aquela mensagem que faz a gente perder a própria localização? Ou será que eles jogam com isso, enquanto eles estão vendo a gente, né, imaginando a gente vendo eles na televisão? E eu coloquei o meu telefone no modo não perturbe, eu não vou correr esse risco na noite de hoje com vocês. A experiência de um diário que funciona como um shuffle. 5 de dezembro. Não para de chover. Tá fazendo um tempo de sapo sueco e eu aproveito para cozinhar uma sobremesa que me lembre de outro lugar. Eu descobri então que as formigas são capazes de dormir quando as encontrei imóveis dentro do crumble de maçã. Se soterraram de propósito, imagina, paradinhas no açúcar com manteiga, fingindo para mim que não estão nem aí. Os tico-ticos já me reconhecem e saltam para dentro do batente da cozinha, como que perguntando, cadê o pão? Ah, minha Nossa Senhora da Migalha, que não vem. Eles ficam tão alvoroçados, porque a Nossa Senhora da Migalha sou eu.
Esses sons que lembram a floresta, eles me levam muitas vezes a pensar que a gente não consegue encarar o escuro. Vocês imaginam se ao redor de vocês, em vez de outras pessoas, tivessem plantas, florestas, e a seiva dessas plantas talvez deixasse no pequeno microssom vocês mais assustados do que a timidez do convívio humano. 20 de março. Eu tenho uma coleção de sentimentos incolecionáveis. Não chegam a formar um álbum de figurinhas, nem um retrato ou mosaico. São mais rancores que a língua selou nos envelopes amontoados. Alguns rasgados, outros nunca abertos, meio por falta de rigor, meio por excesso de estresse. Misturando alguma ironia na falta de medida, eu fui crescendo e eles também. Conforme os papéis e as mágoas, os meus sentimentos parecem mais uns gibis amassados, onde a leitora colou um chiclete e displicentemente largou a revistinha debaixo da escada, numa gavetinha herdada da tia-avó, junto da oração de Maria passar na frente, e foi para a varanda fumar alguma erva boa, recém-colhida e sem as mãos do tráfico. A maconha dissolveu as minhas mais instintivas formas de rancor. Torcendo pelo futuro e ansiando pelo amor, eu fui jogar bola com o instinto de sobrevivência, que eu sou craque em ligar o tô nem aí. Prêmio narrativa do ano pra tá tudo bem. Então foi no eu acho que foi sem querer, onde empilharam os desgastes. Os meus joelhos começam a virar para o outro lado, deve ser da idade, o mesmo movimento da manivela do tempo, partindo por dentro em lascas os meus dentes, quando eu ranjo a mandíbula de madrugada. E me levanto, enfim, para comer um chocolate. Os meus sentimentos vão envelhecendo com açúcar, viciadinhos em relaxantes multidimensionais. Os meus sentimentos também querem sempre mais. Alguns eu achei que já estavam nos trash files ou na zona interditada da bad vibe, regados a música pop e estresses ao sul. Os meus sentimentos não falam inglês, embora tenham a cor, o tamanho, a temperatura e a sobrevivência dos icebergs. Ser livre. 20 de maio. Ser livre é às vezes estar confortável na ideia de não ser ninguém, e às vezes se sentir melhor sendo unicamente a si. Os pés plantados no barro, a cabeça como um arco celeste, expandindo e relaxando. Existe o gesto, a fruta madura, a cura e o soslaio. De resto, livre é quem pisa o próprio caminho quando o reconhece. Eu fico imaginando, às vezes, nessas leituras de poesia, o que as mentes, digamos assim, mais analíticas acabam percebendo dos sons e o que os sons acabam ecoando nas mentes mais analíticas. Mas hoje, tudo isso pode ser só da intensa oposição dessa lua cheia, a lua cheia em Virgem fazendo oposição exata a Netuno na hora dessa apresentação. É bem possível que algum dos códigos que a gente acaba por firmar, eles não façam absolutamente nenhum sentido. E eu me levo sempre a pensar que razão nenhuma sustenta as coisas.
20 de junho. Eu já carpi tanto mato pro amor nessa vida. Que a compostagem ficou lotada. Assim como aquelas conchas que rolam tanto na beira da praia e ficam parecendo uns ossinhos, uns dentes, asas de passarinho, fragmentos. O passar dos anos comigo também foi afiando essa foice. Agora eu já posso reconhecer o arco do tamanho do bicho, a fera pelo tamanho do olhar. Não importa a altura da noite, o eco do volume da lua no mar. Hoje é a noite mais longa do ano, é a altura certa, vamos caçar. Javaporcos, bisões, mamutes, meu amor. A gente é mais antigo do que a gente. Vamos fazer uma fogueira? 12 de junho. Dia dos Namorados. Eu voltei de ônibus para a cidade ouvindo Marília Mendonça, porque eu também preciso aprender a escrever de novo. Como pode uma cidade ter os rios podres passando por dentro de si e as pessoas dormirem em paz? Em paz? Mostrei para o meu pai imagens do Google, javaporcos. São um cruzamento entre javalis e porcos que virou uma praga rural no interior do país. Não tem predadores naturais e, dando uma risada dos dentões afiados, meu pai diz: as coisas que o Brasil produz. Mas eu estou mais feliz do que isso. Acho que a escrita é uma distensão do nosso próprio umbigo, ou talvez um alongamento. Eu ainda não sei, mas eu estou no sol. Enquanto a gente pensava nisso tudo, uma criança deu uma contribuição para essa noite. Ela se chama Maria, mas a gente a chama de Tatá, e a gente gostaria que vocês a escutassem também. Vai dar tudo certo, vai ser lindo o incerto. – 21 de julho. Esse é um poema de amor. Quando a gente se encanta uma pessoa pela outra, a gente se encanta pela pessoa e por uma semântica que vai sendo criada em comum, uma língua ou uma hélice helicoidal bem úmida, uma coisa meio mágica, meio DNA, que fica girando em torno de você e da outra pessoa e que as palavras, por serem nossas, da espécie, contornam e dão contorno, como um bambolê invisível e sutil. As palavras rodopiam, elas vêm pela cintura, dando uns arrepios no baixo da lombar. A gente se encanta pela mágica vocabular. Aí passa muito tempo, e depois de muito tempo, às vezes a mágica virou uma semente, às vezes um rito de passagem, ou um rio, uma enumeração sem precedentes. A porta batendo, a estrada chamando, o medo do depois, ou a revolução, chamada também de amor. Eu sempre me recordo que
Durante muito tempo, eu achava que o fato de que a ayahuasca tinha me mostrado o DNA da matéria era um delírio praticamente só meu. De repente o tempo passou, passaram 15, 20 anos e as pessoas falam disso, e eu às vezes me pergunto, onde isso vai parar? Eu não sei se vocês sabem, mas o cipó do qual a ayahuasca é produzida corre risco de extinção em algumas áreas na Amazônia, de tanto que ele é utilizado por nós, que certamente precisamos e reprecisaremos sempre aprender o que não sabemos com essas plantas. E esse talvez seja só um dos problemas que nos traz muita satisfação. De novembro. Quando eu estou cansada, eu penso em frases grandiloquentes com palavras muito difíceis, com uma grandiloquência que parece um gigante de um olho só, daqueles que criança a gente teria medo, mas também vontade de abraçar. Afinal, tadinho, deve ser tão exposto ser um gigante e ter um olho só, as pernas tão compridas, te deixando sozinho lá na altura das montanhas. Eu sempre esperei que os gigantes tenham bibliotecas cheias de enciclopédias que explicam as palavras difíceis, as cores das flores, para onde rumam os amores e os segredos de como pousar a cabeça nas nuvens e descansar. Muitas vezes me perguntam o que eu penso sobre o destino. Destino, caminho que se altera a cada passo e firme nos espera no espaço. – 24 de dezembro. Noite de Natal. Papai fuma comigo até se esquecer que esquece. Sorry. 24 de dezembro, noite de Natal, papai fuma comigo até se esquecer que esquece. Espirra muito e depois ele conta uma longa história sobre a sua tia Rosa e que teve um papagaio que também chamava assim. Gargalha se lembrando, Rosa quer café? Como que é? Enfim me repete com um sorriso profundo. Às vezes Deus deixa de existir e é tão bom. – 16 de fevereiro. Eu tenho uma só memória sua e ela está bem gravada. Era você atravessando corredores para se salvar. E eu ainda não percebia que você é esperto como o vento para se infiltrar assim, nas festas, nas lembranças. Você não olhava para ninguém, mas você seguia o seu tempo, cheio de olhos, como se você também fosse ninguém. Eu já notava, você vive sempre numa missão, a conquista de algo muito difícil, que outros chamariam de trabalho, horário de reunião, um café ainda quente, um encontro inadiável, ter que devolver um livro a alguém, nomes, certamente, para quem não reconhece a luta pela conquista da ilha de si.
Acho que era essa espécie de fronteira que te impedia de parar em qualquer trivialidade, como cumprimentar alguém. E você seguia, como um míssil, o vento defendendo a própria sensibilidade. Eu acho que foi isso, o que eu vim buscar contigo. Eu sei a resposta agora. Eu tenho que virar vento. Que as minhas mãos sejam vento. Que as minhas mãos sejam vento. Que a minha cabeça sopre vento. Que a minha cabeça sopre vento. Que os meus pés tracem no vento. Que os meus pés tracem no vento. Eu sei a resposta agora. Eu tenho que virar vento. Que eu respire o vento que me cuida. Que o vento me traga feito um beck. Eu sei a resposta agora. Eu tenho que virar vento. Que eu retorne ao vento sem fumaça. O que eu não sei resolver. Eu tenho que virar vento.